Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. E é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde tratamos do churrasco como hobby, mercado e paixão. Então, maravilha! Ele é hamburgueiro e chefe parrilheiro no Bença Parrilha em Bauru. O homem que foi chamado pelo poder da chama a chamar todos para este bate-papo semanal sobre o churrasco. Ele que é o Emílio Surita do Jovem Fogo Brasileiro, o idealizador e apresentador do É Fogo Podcast, Sua Excelência Rodrigo Peters. Um prazer ter você aqui no seu próprio podcast comigo, Rodrigo. E hoje, o apresentador do É Fogo Podcast sou eu, Gustavo Botino, um dos fundadores e curador da churrascada, e fiquei muito honrado em hoje assumir o microfone do É Fogo para trazer para vocês um pouco da história do Rodrigo. Fala, Rodrigão, bem-vindo! Sensacional, cara, sensacional. Emílio Surita nunca ia pensar nada disso. Ai, preciso pensar um bordão dele pra falar aqui agora durante o programa. Ai, legal, cara. Pô, obrigado por ter aceito o convite de fazer essa brincadeira aqui. Não, sou eu que tenho que falar isso. Não, obrigado pelo aceitar o convite de ser entrevistado. Isso foi uma demanda dos seus ouvintes, não é isso? Todo mundo ouvia o Rodrigo sendo o entrevistador, mas todo mundo ficava se perguntando, mas conta a história de você, Rodrigo, fala mais de você. Pô, afinal você tem uma história no churrasco, você tem uma história no fogo, etc, essa paixão toda. Então, pô, quando você me falou que estava rolando isso e que a gente podia fazer essa troca aqui de papéis, fez todo sentido. Então, muito obrigado por aceitar o convite de participar do seu próprio podcast. Você é uma simpatia. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e agradeço a insistência da audiência. Muito bem. Nessa conexão Bauru-Amsterdã, que é onde eu moro, para quem está ouvindo e não entendeu a piada. Rodrigo, para quem não te conhece, como é que você se apresenta? Cara, eu me apresento como Rodrigo Peters, moro em Bauru, cozinheiro, chefe parrilheiro no Bença Parrilha, que é meu restaurante, que a gente tem aqui em Bauru já desde 2014. E acho que basicamente isso. Mas, na verdade, eu gosto de falar, cara, que eu sou contador de história, assim, que pra mim a vida é ter história pra contar. E acaba que tudo que eu já fiz é um pouco disso, assim, de entreter as pessoas, no fundo, é um pouco disso, assim. Já tive banda, já trabalhei em TV, em programas de entretenimento, o podcast, cozinhar, eu acho que tudo isso ajuda a contar uma história, ou várias histórias, na verdade, e entreter as pessoas de alguma maneira, assim. Eu gosto de pensar que eu sou um pouco de tudo isso. Legal, cara. E você... me conta um pouquinho de como é que foi essa história da tua mudança da comunicação para gastronomia. Exatamente o que você fazia em comunicação antes? Eu estudei rádio e TV, né? Eu vim para Bauru para estudar Para quem rádio não e TV. sabe, deixa eu te interromper um pouco. Para quem não sabe, Fica à o Rodrigo vontade. me mandou aqui um roteiro. Então, as perguntas que normalmente ele costuma fazer. Eu já mudei essas perguntas, já fiz mó bagunça aqui, entendeu? Então, ele já me olhou aqui, que a gente está se vendo em vídeo, certo? Ele já me olhou assim, essa pergunta não estava na hora, mas eu já mudei a ordem, então... Não, tá por tua conta. Tá por tua conta. O que você fazia em comunicação, primeiro? Bom, eu estudei rádio e TV porque, enfim, eu sempre gostei também de comunicação e não sabia se eu queria fazer jornalismo e tal, e achei em rádio e TV uma coisa legal. Eu sempre gostei muito de televisão, e audiovisual em geral. E aí, estudei na Unesp, aqui em Bauru, rádio e TV, e no segundo ano eu comecei a fazer estágio na TV Tem, que é a afiliada Globo aqui no interior de São Paulo, e acabei ficando 12 anos. Então eu terminei o estágio, logo fui contratado e trabalhava nos programas, era produtor, sempre fui produtor dos programas de entretenimento da TV aqui, que pega metade
do estado, no interior. E, bom, basicamente eu fazia pauta, fazia roteiro, entrevistava as pessoas, famosos e anônimos, às vezes matérias de comportamento e tudo mais. E era isso que eu fazia. Então, escrever pauta e fazer entrevista e saber o que eu queria de uma entrevista assim já era uma coisa que eu estava bem acostumado, porque eu fiz isso por bastante tempo. Ah, e aí a mudança para gastronomia, né? Sempre gostei muito de comer. Comer é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim. E sempre gostei muito, especialmente, de comer sanduíche, coisas dentro do pão. O pão, pra mim, é uma perdição. Se um dia alguém falar que eu tenho que fazer low carb, não dá. Eu sou full carb. Porque não consigo não comer pão, cara. Principalmente, assim. E aí, teve uma época na faculdade que um amigo. Um irmão meu que morava com a gente, morava comigo na República, ele é fotógrafo e ele estava começando um projeto de sanduíches e fotografia. Ele queria criar um sanduíche e fazer a fotografia. Eu falei, posso fazer junto? Beleza, fomos, comecei a pensar tal. O projeto não foi pra frente. Eu acabei nisso tendo uma ideia de um outro projeto que seria um evento onde a galera ia, tipo, a gente ia fazer uma degustação de sanduíches e tal. Acabou que também não rolou esse projeto, mas eu passei uns 2 anos pesquisando, juntando, pensando algumas coisas e fui acumulando. E aí eu acabei criando um blog em 2013. O blog ainda está no ar, chama pontodechapa.com.br, e era um blog de sanduíches. Tudo que vai entre 2 fatias de pão. E era isso, assim, uma coisa de poder juntar tudo que eu já tinha pensado, pesquisado e acumulado nesses últimos tempos pesquisando, assim, esse assunto. Sobre E aí, sanduba. sobre sanduíche. Só que não era para ser uma parada tipo sanduíches tradicionais, assim, na verdade era invenção do que tivesse, assim. Então, sei lá, eu usava, eu postava muito conteúdo que eu achava de outros países, assim. Então tinha, sei lá, o hambúrguer que fizeram pro Slash do Guns N' Roses, o hambúrguer, sei lá do que. Tava tendo aquela doideira do hambúrguer de miojo de Nova York naquela época. Eu comi esse Então, negócio, não é ruim não. É eu comi esquisito, em mas São, não é ruim. eu comi em São Paulo, cara. Eu acabei comendo um dia em São Paulo. É. Você deve ter comido em Nova York, lá Não, não, no. não, comi em São Paulo também. Eu comi em São Paulo numa feira gastronômica que eu fiz, que eu participei, e eles estavam lá, esses japas de Nova York. Na Benedito Calixto. Era o Ramen Burger. Foi lá que eu comi. Daquela feira de Nova York, o Smorgasbord. Sim, foi lá que eu fui, cara. Foi essa feirinha gastronômica da Benedito Calixto, porque daí foi. Então vou encurtar essa história. A gente pegou, fez o Pô, a gente blog se cruzou lá então e não se conheceu. sem saber exatamente. E aí, cara, a gente fez muita coisa pro blog, assim, tentava produzir algum conteúdo, e um conteúdo que eu fiz, que eu idealizei e tal, e aí eu fiz com uma chefe baiana de Sorocaba na época, era o acarajé burger. Porque meu pai é baiano, eu amo acarajé e tal, e aí a gente fez um vídeo, fez um post no blog, e eu trocava muita ideia com o. Eu tava falando Claudinho com ele. Baran. Cláudio Baran, exatamente. E aí a gente trocava muita ideia por Instagram, eu, o Cláudio Baran e a galera do hambúrguer de São Paulo também, o guia do hambúrguer e tal. E aí ele me convidou para a abertura do SP Burger Fest em novembro de 2013. Inclusive essa semana tá fazendo 7 anos. E eu não tinha o que levar. Assim, eu não tinha equipamento, eu não tinha nada. Eu morava num apartamentinho em Sorocaba na época e não tinha equipamento nenhum. E eu conversei com a Kátia Baiana, que era essa chefe que era banqueteira e tal, e ela tinha todo o equipamento, ela topou e a gente levou esse acarajé burger pro evento de São Paulo. O evento foi, sei lá, numa quinta. E no domingo anterior, eu fui lá para São Paulo para buscar as carnes que estavam na casa do Cláudio. E tava rolando a feirinha e o cara tava lá fazendo o ramen burger. E aí a gente já tava lá, falou, bom, vamos provar. Eu lembro que, cara, antes de abrir a fila dobrava o quarteirão, assim, a rua da. Cacete, sabe que eu tava fazendo uma limpa no meu Instagram essa semana e eu topei com uma foto no meu feed dessa feira e acabei mandando um print screen pro Cláudio mostrando como tava lotado aquele evento
E tinham duas fotos. Era uma foto de dentro do evento, que era a foto da minha fila. A fila da minha estação estava gigante, mas estava tudo muito cheio. Não é que a gente era melhor que ninguém, tipo, tava tudo muito cheio. E a fila dobrava o quarteirão, porque acho que foi a segunda feira gastronômica que aconteceu ali. E foi muito legal, foi um movimento importante. Eu acho que o Cláudio tem uma enorme responsabilidade sobre como o mercado de hambúrguer se desenvolveu. Mas eu achei legal que Com você falou esse certeza. negócio do pão, cara, que é uma coisa que eu super defendo. Eu acho que o pão é talvez de todos os ingredientes a parte mais importante de qualquer tipo de sanduíche. E ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que tem três tipos de pão. Tem o pão bom, tem o pão ruim e tem o pão errado, sabe? Sim, Né? Tipo, o pão bom é aquele pão que a gente aprendeu que pode ser melhor do que o pão ruim, né? Mas o pão ruim normalmente é aquele pão que está na nossa memória afetiva, né? É o pão do lanche do trailer do interior, é o pão do hot dog da porta do estádio, né? Que não é o melhor pão do mundo, mas é gostoso, né? E tem o seu charme, né? Tem o seu valor. E daí tem o pão errado, né? Para mim, o ramen lá é um pão errado, por exemplo, né? Ou sim, o cara coloca um pão de cereais num hambúrguer, né? Um pão durão ali no hambúrguer. Daí é um pão totalmente errado. Porque o pão é bom, mas o pão é errado, né? Então, mas é interessante, porque realmente um pão bom, ele faz um sanduíche, um pão ruim estraga o sanduíche, não importa qual o recheio que você tem ali, né? com certeza. E aí a gente meteu um acarajé, que é um pão maravilhoso e, cara, casou. Foi muito legal, assim. Era Foi muito acarajé legal. com hambúrguer no meio. Era acarajé, o bolinho de acarajé era o pão, aí tinha hambúrguer, queijo coalho, vatapá, um vinagretinho de tomate verde, cebola roxa, uma pimentinha. E aí no dia do evento não tinha camarão seco, mas no dia que a gente gravou tinha camarão seco. Cara, ficou muito bom, assim. E aí foi legal porque, bom, depois eu conto esse pedaço, mas a gente replicou ele aqui em Bauru alguns anos depois, com um cara que é amigo nosso aqui de Bauru, o Moacir, ele até teve no Mestre do Sabor esse ano, da Globo e tal, e tá bombado o Moa, mas aí eu conheci ele quando a gente comia o acarajé dele aqui em Bauru e chamamos ele pra fazer o acarajé aqui com a gente no Bença. Legal, cara. E daí, como é que você evoluiu de um blogueiro de sanduíches e empreendedor iniciante no mundo dos hambúrgueres e das feiras gastronômicas pro empreendedor, dono, chefe do Bença Parrilha? Então, no fim de 2013 a gente fez esse evento tal. E aí a gente estava querendo voltar para Bauru. Eu acabei morando quase 2 anos em Sorocaba e no começo de 2014 eu consegui a transferência. Eu e minha mulher a gente voltou para Bauru. A gente casou em dezembro de 2013 e voltou no comecinho de 2014. E a gente fazia hamburgada no prédio, fazia hamburgada num apartamento que a cozinha mal cabia eu. E aí, tipo, ia toda a galera do trampo, ia amigos. Quando eu viajava pra casa da minha mãe, tinha que fazer hambúrguer pra família, pros amigos e tal. E aí tem um conceito que a gente acabou vendo, a gente foi pra Buenos Aires na lua de mel e tal, a gente viu lá, já conhecia tal, o conceito de restaurante a portas fechadas, né? Que é aquele lugar que você vai, eu sei que tem muito na Europa, assim, eu via, tipo, quando era criança em programa de TV, assim, você paga pra ir jantar na casa de alguém, cozinhar, Uhum. comer o que a pessoa cozinhou e tal, e eu sempre achei isso muito legal. E aí na Argentina a gente foi também num restaurante numa pegada dessa. E aí a gente tinha a ideia de fazer um projeto desse, assim. Eu trabalhava, a Amanda também trabalhava, e a gente queria fazer isso alguns fins de semana. E aí, quando a gente voltou para Bauru, a gente procurou uma casa que comportasse também esse projeto. Então a gente achou uma casa grandona, assim, tipo, bem antiga, bem estilo casa de vó, assim, que tinha um quintalzão bem legal
E aí a gente começou o projeto, a gente teve essa ideia do nome, né? Muita gente pergunta por que do Bença, que é essa história de tipo, de afetividade, de família, mas também de pedir licença para entrar, era só com reserva. Benção é de bênção mesmo. É, de pedir benção pra avó, assim. Mas não tem uma conotação religiosa, é uma coisa mais cultural, é isso? Sim, total. E, inclusive, era engraçado porque a casa que a gente morava, que era o Bença no começo, é exatamente na frente de uma igreja de Santo Antônio aqui em Bauru. Então todo mundo achava que era ou por causa da igreja, ou por causa de religião, alguma coisa assim. Mas não, é mais essa pegada cultural de pedir benção pra avó, de familiar, de proximidade, de pedir Santo licença pra Antônio que é o entrar. santo casamenteiro, não é isso? O próprio. O Pô, próprio. dá pra vender festa de casamento, então, no Bença Parrilha. Não, e aí a gente pegou essa casa e começou fazer um esquema de hambúrgueres artesanais na brasa. Então, só com reserva, não tinha fachada, não tinha nada. E a gente começou esse movimento aqui em Bauru. A gente foi bem pioneiro do hambúrguer artesanal quando já estava bombando em São Paulo e tal. A gente estava começando aqui em Bauru e aí a gente soltava a reserva, esgotava em 10 minutos. Aí, tipo assim, 2, 3 dias. E aí era só por e-mail. E aí, putz, a galera reclamava, falava que só ia os amigos, porque daí tinha uns caras que colocavam alerta no celular pra resposta automática. Tipo, a galera respondia, reservava pra tantas pessoas sem saber se ia, sem saber quem ia, e depois chamava a galera. E aí foi um momento muito legal, assim, porque a gente experimentou muito, a gente inventou muito. Eu sempre fiz hambúrgueres mais diferentes, assim. Na época também era uma época mais ousada, assim. Mas a gente também, eu sempre quis trazer outras coisas pra dentro do sanduíche, assim, não só fazer o tradicional, mas fazer coisas mais diferentes, assim. Então, putz, a gente já fez uma porrada de coisa, mas hoje o cardápio que a gente tem de hambúrgueres, a maioria a gente fazia no quintal e eram hambúrgueres diferentes, assim. Então tem, tipo, por exemplo, tem um de queijo Gouda com molho pesto. Tem, sei lá, um de brie damasco e nozes, que é uma combinação super clássica na gastronomia. Mas a galera fica meio assim às vezes, de agridoce. Tem um com barbecue de goiabada, bacon e maçã verde. E qual que é o carro-chefe? Putz, tem vários, cara. O de brie damasco é um muito querido. Na verdade, a É gente tá mesmo? com É, e engraçado, assim, eu não sou muito fã de agridoce, assim, mas é um que, puxa, se a gente tira do cardápio, a galera reclama. E tem um que eu gosto muito, assim, eu fiz pra um evento que a gente fez aqui em Bauru uns 2 anos atrás, e aí a gente participou com ele, não estava no cardápio ano passado, quando a gente já tinha a casa aberta, não era mais esse esquema no quintal, a gente abriu e aí virou o Bença Parrilha em abril do ano passado, e aí a gente colocou esse hambúrguer que é o Blood Mary. Teve um festival gastronômico aqui, tá, um concurso, e a gente ganhou como melhor hambúrguer da cidade com esse hambúrguer, que é um que eu gosto muito, assim, foi uma construção bem legal de transformar o drink em molho, e aí é um molhão de tomate, assim, tipo, super saboroso, super condimentado, que aí vai com hambúrguer, queijo brie, esse molho, bacon, cebola crisp e ainda vai uma pipeta de molhinho de pimenta espetada no hambúrguer, assim, pra você só dosar a pimenta. E esse não sei, acho que é o meu favorito hoje, assim. Legal, cara. Agora, quando você começou, esse movimento do hambúrguer que a gente chama, né, de um hambúrguer de melhor qualidade, né, um hambúrguer com, enfim, que aquele é um hambúrguer menos funcional, né? Porque o hambúrguer a gente cresceu comendo na hora da fome, depois de ter tomado uma, duas ou muitas cervejas numa noitada, né? E depois você bate aquele hambúrguer para voltar para casa, ou você tem aquela memória afetiva da infância, né? Das redes de fast food que gostavam de ir, etc. Mas o fato é que de uns 10 anos para cá, o hambúrguer deixou de ser uma comida funcional, digamos assim, para ser uma refeição, né? Algumas pessoas usaram um termo ruim, mas que para quem está nos ouvindo e para facilitar aqui o entendimento que eu estou falando, esse termo é o tal do hambúrguer gourmet, né?
que nada mais quer dizer do que um hambúrguer, que é uma refeição, né? Na qual você não tem só o valor nutritivo daquela refeição, você não só satisfaz o teu estômago, mas também satisfaz a tua boca, teu paladar, a tua emoção, certo? Esse movimento do hambúrguer como refeição, né, e como fonte de prazer na comida, né, e tesão na comida, ele é um movimento que começou há uns 10 anos, a partir de São Paulo. No mundo inteiro, ele talvez tenha começado também há uns 10 anos, começou nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, talvez há uns 15 anos, chegou ao Brasil e para o mundo inteiro. A qualidade do hambúrguer no mundo inteiro melhorou demais nos últimos 10 anos, mas em São Paulo começou há uns 10 anos e São Paulo hoje é uma cidade que você come um dos melhores hambúrgueres do mundo, né? Esse movimento começou pelas mãos de dois coreanos que abriram um restaurante que chamava-se Butcher's Market, em São Paulo, que na sua abertura foi tocada pelo nosso amigo também, grande chefe Paulinho Yoller. Só para dar o nome aos bois, né? Eu gosto sempre de dizer quem faz as coisas nesse mundo em que as ideias são tão roubadas, né? Justíssimo. Mas como é que foi para você levar, então, em 2013, 2014, a Bauru tá... Eu sempre acho que Bauru tá tipo a umas 17 horas de São Paulo, assim. Bauru me parece uma cidade do interior de São Paulo que é muito longe. Mas Bauru tá o quê? A 4 horas de São Paulo, não é isso? Três Mas horas é que e. não, 3 horas e meia, não é isso? 3 horas e 20, 3 horas e meia. É isso aí. 3 horas e 20, isso aí. Mas eu imagino, é uma cidade super moderna, uma cidade intelectualmente importante, né, por conta da universidade, certo? É, mas imagino que o mercado de Bauru tinha ali como seus principais concorrentes o tradicional lanche, né? Como é que foi para você chegar com uma proposta diferente, uma proposta um pouco mais sofisticada, imagino que com um ponto de preço um pouco mais alto do que teus concorrentes, num mercado em que o lanchão, né, que é vendido numa pequena e querida lanchonete ou num pequeno e querido trailer. Normalmente esses lanches são gigantescos e super baratos, né? Como é que foi para você chegar lá mostrando uma proposta diferente? Porque eu tenho certeza que muita gente ouve e talvez estejam em mercados parecidos e ficam se questionando se a ideia de levar um produto de qualidade superior pode dar certo. Cara, eu não me enxergava como concorrentes, assim, porque a gente também. Quando a gente começou, a gente fazia eventos, não era toda semana, era a cada 15 dias, uns 2 fins de semana por mês e tal. Mas eu sempre encarei como, sem prepotência, assim, eu sempre encarei como produtos diferentes. Eu não consigo comparar um hambúrguer artesanal e tal com um hambúrguer que eu gosto pra caramba, ou de trailer, ou de lanchonete, assim, mais tradicional, porque acho que é outra pegada, é outra proposta completamente diferente. E quando a gente começou, nas primeiras vezes a gente fazia, ao invés de ser as noites com reserva, a gente fazia um sabadão à tarde, assim, e a gente vendia os hambúrgueres antecipado. Então a gente divulgava, a galera comprava os hambúrgueres, ia lá, passava a tarde lá, sentava na beira da piscina, dava um rolê ali com a gente, tomava uma cerveja tal. Eu tava ali fazendo na churrasqueira. Então, ao mesmo passo que era um produto diferenciado, o ambiente era muito despojado, assim, muito Uhum. agradável. Então não tinha uma sofisticação super diferenciada. E quando a gente começou, os dois primeiros desses eventos eram sabores um pouco menos diferentes, assim. Tinha um que era uma cebola caramelizada na cerveja, e o outro era de gorgonzola, um tomate que a gente faz assado com alecrim e rúcula. Então eram sabores um pouco mais tradicionais. Já era diferenciado, mas era um pouco mais tradicional. Mas a galera tava querendo esse movimento
a galera já via em outros lugares, então tava querendo, enfim, consumir isso em Bauru. Então a gente foi indo aos poucos, assim. Alguns meses depois que a gente começou a fazer esse lance à noite com reserva, e aí era só reserva, se você não fosse, sua mesa ficava lá, não tinha rotatividade de salão. Então, Uhum, se você ficasse lá a noite inteira, você comesse e fosse embora, sua mesa ia ficar lá. O intuito não era fazer rodar. O intuito uhum. era que as pessoas fossem lá, provassem a nossa comida, trocar uma ideia. Então eu tava ali na churrasqueira, eu ia lá, pô, gostou? Ou o cara, putz, o que você me indica? Não sei o quê. E aí a gente tinha esses dois sabores, né? Que era o de cebola na cerveja com pimenta biquinho e o de gorgonzola com tomate com alecrim. Tinha o de pesto Gouda, o queijo Gouda com molho pesto, e tinha o outro que é o de maçã verde, tem lascas de maçã verde com barbecue de goiabada. Então já eram um pouco diferentes, assim. Então tinha dois mais tradicionais e dois mais ousados, mas que também estão no cardápio até hoje e a galera adora, assim. Legal. E essa, como é que foi essa tua história de ter um negócio em casa? Quais foram as vantagens e desvantagens? Porque é um jeito inteligente de começar, certo? Porque você já tem o imóvel, é o imóvel em que você mora, então por que de repente não encontrar uma forma de rentabilizar o imóvel que você mora com um negócio ali dentro? Mas como é que foi essa questão? Como é que foi? Quais foram as vantagens, desvantagens? Cara, era algumas facilidades, assim, né? Você já tá ali, então qualquer coisa que você precisa, tá na cozinha. Tinha vantagens, assim, de tipo, da galera se sentir recebida em casa, assim. Então, para as pessoas era muito legal estar indo na casa de alguém. A experiência para as pessoas era muito legal. Eu falava que meu sonho era ir no Bença como visitante, saber como eu ia me sentir, porque eu acho que eu ia gostar muito, assim. As pessoas reconheciam que estavam na sua casa. Sim, sim. Apesar de, tipo, entrar pela garagem e acessar direto o fundo, mas era o fundo da minha casa, ali tinha uma parte coberta que Mas enfim, o que? tinha. O cara entrava, via ali um familiar assistindo Faustão no domingo, como era? Não, isso não. Porque daí ficava fechado, o resto ficava fechado. Mas, tipo, o cara tava na piscina, tava na beira da piscina ali comendo, na piscina que a gente usava no dia que a galera não tava lá. Então, tinha essa cara. Mas também, assim, era muito difícil o lance de você trabalhar na sua casa e aí. Nos fins de semana que a gente ia abrir, às vezes quinta, sexta e sábado, praticamente o quintal e a cozinha ficavam meio em função do restaurante. E aí era um pouco complicado porque você acabava ficando. Enfim, você não desligava, né, cara? Você tá sempre no negócio. Você não vai para casa. Então isso era bem ruim, assim. Quando a gente conseguiu abrir o restaurante fora da casa e também mudou da casa, essa separação foi muito legal, assim, de tipo. Ah, beleza, agora estamos no restaurante. Apesar que, tipo, o trabalho também não acaba quando você sai do restaurante. Mas só de você conseguir sair, não tá na sua casa, às vezes, tipo, putz, você vai almoçar e aí tem coisa do restaurante na cozinha, não sei o que. Aí você vai no quintal pegar alguma coisa, tá cheio de mesa. Então, de conseguir desvencilhar isso foi uma boa. É, eu entendo, cara. O meu restaurante em São Paulo era uma quadra da minha casa e, obviamente, isso era maravilhoso porque eu estava a 2 minutos do trabalho, mas, ao mesmo tempo, qualquer pepino que tinha, quem tinha que correr para lá o mais rápido possível dos três sócios era eu, né? E como é que foi essa transição? Como é que você se preparou para abrir um restaurante fora do quintal de casa? Porque aí é um movimento de, bom, agora vamos encarar uma bronca de fazer um investimento, eventualmente assumir um empréstimo ou num banco ou com amigos e parentes, familiares. Enfim, virou um negócio, certo? Porque no quintal de casa ainda é o quintal de casa, certo? Sim, e no quintal de casa não era negócio, assim, não era objetivo. É lógico que a gente não queria pagar para trabalhar, mas era muito gostoso, assim, era muito legal. Então o que sobrava era uma consequência, mas não tinha nada assim. O caixa era tudo misturado, era uma bagunça financeiramente, assim, tipo não tinha muito controle. Então quando a gente falou não, vamos abrir, vamos se preparar e tal, eu fui no Sebrae porque eu não manjava nada de administração, financeiro e tudo mais. Eu fui no Sebrae e eles tinham uma trilha de cursos que chamava, eu não sei se ainda tem, chamava Ponto de Partida.
Então tinha uma aula de marketing, uma aula de financeiro, uma aula de não sei o quê, e aí tinha uma aula de plano de negócio. Que era o que eu estava mais interessado em ver qual era a viabilidade do meu negócio. E aí, durante esse processo, eu aprendi a fazer o plano de negócio, depois tinha umas consultorias que você podia fazer, eu fiz com o consultor financeiro e tal. E aí, a princípio, tava tudo bem, assim, tipo, se essa projeção aqui se confirmar, dá pra rolar. Mas tudo muito hipotético, assim, eu fui chutando, lógico que pesquisando e tal, mas tipo, chutando valor de equipamento, de obra, de aluguel e tudo mais. E aí eu tive a ajuda de algumas outras pessoas, assim, o meu irmão estudou administração, amigos como o Diogo, o seu Zé, que é um grande amigo do basquete aqui de Bauru, que é consultor de empresas também, me deu uma mão, assim, e foi ajudando a formar esse plano e dar alguma robustez. Mas foi legal que, mesmo quando eu fui fazendo essa trilha no Sebrae, foi me validando muitas coisas, assim. Então essa validação também foi muito importante. Do cara falar, ou o cara do marketing falar, você precisa fazer isso ou aquilo, ou você precisa não sei o que lá. E tipo, beleza, já estamos fazendo tudo isso. De público, a gente já tem um público, a gente já tem algumas coisas. Então, essas validações foram muito importantes para eu ver que tinha um futuro. E aí, quando pintou a oportunidade do ponto, a gente tinha pintado uma oportunidade financeira também. A gente estava procurando e não achava nada interessante. E aí, quando pintou o ponto que a gente está hoje, tudo parece que tudo trabalhou para que acontecesse naquele lugar. E aí foi pau na máquina, foi correr com obra, foi planejar essa abertura que acabou, lógico, como toda obra, demorando um pouquinho mais do que o esperado, mas no fim foi legal, assim, deu Mas certo. o interessante da história toda é que é uma história que você começa em 2012, correto? O blog começou em 2013. Daí as tuas primeiras aventuras, digamos assim, em efetivamente colocar a barriga na chapa foram em 2000 e... Fim de 2013, esse evento em São Paulo, e o começo do Bença mesmo, 2014. E daí então você começou em 2013 o blog, daí no final de 2014 abriu o restaurante na tua casa. E daí para você abrir o restaurante fora de casa, digamos assim, né, transformar aquela ideia que você vinha maturando já, aconteceu quando? Começo de 2019, a gente ficou 5 anos no quintal. Exatamente, é uma mensagem super importante, porque muita gente acha que essas transições são transições fáceis, né? Ou olha para um negócio de sucesso como é o Bença Parrilha e fala assim, o cara teve sorte, certo? Mas ninguém vê os tombos que tomou, não é isso? Ou se não tomou tombo, que essa expressão é uma expressão ruim, porque a vida não necessariamente é feita de tombos, mas ela é feita de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, né? Não foi de uma hora para outra que isso tudo aconteceu, né? E eu digo Não. isso porque o mundo hoje é um mundo muito cheio de ideias e iniciativas fugazes, né? Que as pessoas, eu vou fazer isso, né? E daí faz um curso, dois cursos e de repente vira mestre, né? E não é nenhuma crítica a quem faz isso, mas que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado e cautela quando fazem isso, né? Até porque no final das contas você vai estar dedicando o seu tempo, vai fazer um investimento financeiro num determinado negócio e isso pode ter um impacto no teu futuro, na tua vida, né? É uma mensagem bem importante. Então, é uma história de 5 anos para você abrir teu restaurante efetivamente depois de já estar bastante envolvido no mundo da gastronomia. Sim, e a gente já tinha um público muito legal. E assim, a gente teve muitas propostas, muitos convites, muitas oportunidades de abrir uma hamburgueria. Só que desde o começo, eu não queria abrir uma hamburgueria. O Bença hoje não é uma hamburgueria. E na época também, o texto, a galera quando reservava, recebia um texto assim: o Bença não é um restaurante. É o quintal da nossa casa,
Porque aí a pessoa já começava a entender, então ela tinha outra expectativa. Ela não chegava Aham. lá achando que ia ter um serviço maravilhoso, apesar da gente primar muito pelo serviço, pelo atendimento e tudo mais. Ela sabia que ela estava no quintal de uma casa, ela entendia a proposta. E aí a gente sabia que a gente não queria abrir uma hamburgueria. Tanto que também isso que você falou das ideias fugazes e tal, na época em Bauru o que não faltavam eram quintais abrindo de hambúrguer e com hambúrgueres parecidos e com texto igual e tudo mais. Só que a gente, assim, a Amanda, minha esposa, ela é designer, trabalha com pesquisa de tendência e tal, a gente já estava pensando lá na frente. E eu também nunca quis fazer o igual. Então a gente nunca estava pensando no agora, a gente já estava pensando lá na frente. Então essa ideia de fazer um restaurante mais amplo, porque eu já estava cozinhando ali na churrasqueira, não tinha espaço para fazer mais coisa com a estrutura que a gente tinha naquela época. Mas quando a gente fazia menu, quando tinha menu do Dia dos Namorados, por exemplo, fazia um assado de tira de entrada. Então a gente já fazia algumas coisas diferentes, mas que a gente não conseguia implantar tanto no dia a dia daquele tamanho de Lá no teu operação. quintal. Pois é, porque o Bença conta um pouquinho mais do que é o. No final, essa é uma ideia que nasceu com hambúrguer super interessantes e criativos, né? Com uma proposta gastronômica um pouco diferente do usual, mas hoje o Bença não é uma hamburgueria, né? O Bença hoje é uma história de churrasco, né? A gente, há alguns anos já eu tinha essa ideia de trabalhar com o fogo na churrasqueira e fazer o máximo possível ali na brasa. Então, é lógico que com toda essa história que a gente tem de hambúrguer na cidade, a galera vai muito pelo hambúrguer. Hambúrguer ainda é o que a gente vende mais, mas a gente tenta também apresentar outras coisas para as pessoas. Então, a parrilha, eu brinco, os mais puristas não gostam que fale parrila ou parrilha, mas eu brinco que a gente tem uma parrilha tipicamente brasileira, porque a gente não tem a intenção de ser uma parrilla argentina em Bauru. A gente usa as referências à nossa maneira, assim. Então a gente tem cortes de carne, a gente tem legumes, a gente tem várias coisas que a gente faz além dos hambúrgueres na brasa. Vamos ser honestos aqui conosco, certo? Tipo, parrilha é uma churrasqueira, Exatamente, exatamente. né? Mas aí a parrilha, a parricha argentina, enquanto restaurante, né, é uma entidade, né? Mas a gente não Claro. tem essa ambição de ser fiel ao esquema argentino. Tanto que tem gente que fala, pô, eu acabei de voltar da Argentina e não tem nada a ver, não sei o quê, mas não é pra ter nada a ver mesmo, assim. É uma influência, eu gosto muito desse esquema de churrasco argentino e uruguaio, mas é uma referência. A gente tem também outras milhares de referências do interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, da Turquia, do caramba todo. Claro. E, cara, tem pergunta aqui da audiência, de uma galera que mandou perguntas para você. A primeira pergunta que eu tenho aqui no meu line-up é uma pergunta do @gibaburger. Vamos ouvir o que ele tem aqui para dizer? Ô Rodrigo, duas perguntas aí pra você. Eu tava escutando o Jefferson aqui, eu pausei. Duas perguntas. Uma é: eu vi um dia que você postou que você curtia uma música turca. Depois eu vi em algum podcast que você falou que você morou na Turquia. Então, se você puder falar sobre essa sua experiência lá, se você aprendeu alguma coisa de cozinha lá, o que você foi fazer lá. A outra é: a mulher te chamou esses dias de Rodrigo Peters. Aí eu ia perguntar se é Peters ou Peters, de onde vem esse sobrenome. Valeu, Giba. Pô, brigadão, galera que mandou as perguntas aí. Pra começar, é Peters. A gente fala Peters, sempre falou, assim, a família. Tem alguns amigos, alguém que fala Peters, de brincadeira, mas pra gente sempre foi Peters. Tem uma origem na Bélgica, mas dizem que Peters é tipo um Silva na Bélgica, mas não tem o avô, bisavô belga, acho que remonta de mais tempo. E a história da Turquia, eu fui em 2002, eu fui fazer um intercâmbio do Rotary lá morei um ano lá entre 2002 e 2003 e foi uma experiência muito legal, assim, foi uma coisa fantástica que, pô, eu fui com 18 anos, molecão, assim,
Uma experiência de mudar a vida, assim. Quando pelo Rotary tem algumas regras, você tem que estudar numa escola, apesar de eu já estar fazendo cursinho na época aqui. Mas eu lembro que teve uma coisa que me marcou muito. Teve uma reunião antes e um dos responsáveis do Rotary, que era o cara responsável pelos intercâmbios, falou um monte de coisa, um monte de regras, tudo mais. Mas uma coisa ele falou que tipo me marcou e me norteia muito até hoje, assim. Você tá indo para um outro país, é uma outra cultura. Você vai morar na casa de famílias daquele país. E assim, não é melhor nem pior. É diferente. E você tem que, enfim, aprender com isso, assim. Isso, putz, foi fantástico porque isso vale pra muita coisa, assim. E aí foi uma experiência fantástica, assim. Cara, a Turquia é um país maravilhoso que tem uma história fantástica das civilizações ali. Istambul foi sede de vários reinados otomanos, impérios e tal. Então, cara, tem uma história do mundo ali. E gastronomicamente, cara, na época eu não era muito ligado, assim, eu sempre gostei de comer e experimentar várias coisas, mas na época eu não era tão ligado, assim, eu não tinha tanto esse olhar. Mas eu experimentei muita coisa, assim, eu comi muita coisa legal que eu não aprendi a fazer coisas turcas, assim, na época, tipo, cozinhar e tal. Eu ajudava, no dia a dia era mais comida de dia a dia, assim, na família e tal. Eu queria saber como eram os pratos e tal, mas com certeza formou paladar, assim, né, tipo, de experimentar outras coisas, de comer outras coisas. Apesar de que lá eles comem muito iogurte na comida, e iogurte é uma coisa que eu experimentei várias vezes. Cara, eles compravam, tipo, pote de 2 3 quilos, assim, tipo, colocava na mesa no jantar, a galera come, tipo, colheradas, assim. E aí minha mãe, a mãe turca, falava, não, experimenta esse é de alho, experimenta esse. Não, experimenta esse, que é não sei do que. Aí, tipo, putz, não gostava, assim. Mas de resto eu me dava bem, assim. Mas tem alguma memória legal de comida dessa tua época lá na Turquia, cara? Alguma coisa que você tenha comido que você falou assim, puta, isso aqui é diferente, é do cacete, enfim. Ah, tem. Cara, tem sucuk, que é uma linguiça turca que eu gostava muito, assim, que era das primeiras coisas que eu comia e comia, tipo, em casa, assim, no café da manhã. É tipo uma calabresa, assim, uma linguiça mais curada. Dá uma Como é o nome? fritada nela. Sujuk. Sucuk. Escreve com C. Sukuk. S-U-C-U-K. Sucuk. Às vezes, em alguns lugares mais especializados, eu até acho no Brasil, assim, tipo, casas turcas, tem umas pizzinhas tal, turcas com essa linguicinha. E aí eu comia com o irmão lá da minha família. Eu tinha 18 anos, ele tinha uns 11, 12. É legal que hoje ele é chefe de cozinha nos Estados Unidos. E aí eu falei pra ele, pô, você faz sujuk pra galera aí? E a gente fazia, comia no café da manhã, assim, com pão. A gente comia muito o doner kebab, que é o sanduíche de kebab mesmo, né? Tipo, que era comida muito barata, assim, meio comida de rua. Então a gente tinha super pouca grana, assim, tipo, pra almoçar e tal. Então não passava necessidade, assim, não quero parecer que a gente passava fome e tal. Mas também não esbanjava. Então a gente comia no mais baratinho ali, no dia a dia e tal. E era uma coisa que eu gostava muito. E eles têm milhares de tipos de kebab, né? E um que eu gostava muito, cara, é o Iskender Kebab. Que é um prato, assim, ele é montado numa travessa, assim. Aí a base dele é de pão, um pão picadinho, um pão que lembra mais ou menos uma focaccia, assim. Então é um pão mais airado, meio cheio de alvéolos, assim. Então ele cortadinho. Por cima o cara põe as fatias da carne do kebab, que fica girando no espeto lá. Depois ele coloca um molho de tomate, assim, super condimentado, assim, mais grossinho. Aí coloca umas pimentas. Pra quem não sabe o que é um kebab, é um espeto, né? É uma É, carne assada no espeto, seja ela moída ou corte, né? Ou músculo cortado. isso. E aí essa do Iskender, então, ia o pão e a carne, esse molho, uma pimenta, alguma coisa grelhada, assim, às vezes um pedaço de tomate grelhado, assim, também. Uma dose generosa de iogurte, o meu eu infelizmente fazia o sacrilégio de pedir 100, e aí o cara no final chegava com uma panelinha assim de manteiga bem quente, assim, derretida, e jogava por cima do prato, assim. Cara, era um prato maravilhoso também. Esse era acho que eu mais gostava, assim, em dias de festa, eu queria comer o Iskender Kebab. Muito bom, cara. Tem mais pergunta aqui? Tem uma pergunta aqui do @LucasCoelhoBBQ.
Vamos ouvir o que o Lucas tem para perguntar. Meu nome é Lucas Coelho, meu Instagram é @lucascoelhobbq e sou de Divinópolis, Minas Gerais. E a pergunta seria, de onde que surgiu essa ideia fantástica de fazer um podcast com o tema, o assunto de churrasco, gastronomia, que você vem fazendo, tipo assim, de uma forma top, que a gente fica contando no dedo para chegar sexta-feira, e é tão prazeroso que passa muito rápido o podcast, e a gente já fica ansioso para o próximo. Aí a pergunta é essa, de onde que surgiu essa fantástica ideia aí de fazer esse podcast com esse tema aí de gastronomia e churrasco? Grande abraço. Valeu, Lucas. Brigadão, Lucas também tá sempre compartilhando o podcast, sempre dando aquela força. Cara, eu sempre gostei muito de podcast. Eu ouço faz uns 9 anos também, assim, podcast eu ouço de tudo que é tipo. E como eu sempre gostei de audiovisual, assim, muito desse lance do que eu fui estudar na faculdade também, eu sempre gostei de rádio, mas eu nunca gostei do formato de rádio comercial. Mas eu gosto muito do áudio. Então, quando eu comecei a ouvir podcast, eu gostei muito desse formato. E eu já tive ideia de fazer podcast várias vezes, de vários formatos. Mas, nos últimos anos, estudando mais muita coisa de gastronomia e tal, era o meu foco principal. E aí, quando eu tive essa ideia, eu sempre esbarrava na necessidade de outras pessoas, assim, né? Tipo, de ter convidados, eu não sei o que, e equipamento pra gravar tudo isso e tal. Então, quando eu pensei esse formato, que eu podia entrevistar as pessoas e a tecnologia, claro, deu uma força, porque eu consigo gravar a chamada pelo Skype ou pelo Zoom, facilitou muito. E aí eu quis montar esse produto, peguei esse formato, conversei com algumas pessoas que eu já tinha o contato por algum motivo, eu já tinha, por motivos diferentes, o WhatsApp do Roberto Barcelos, do Panhoca e da Paula Labac. E aí eu mandei mensagem e falei, bom, seja o que Deus quiser. E os três, tipo, pode contar comigo, beleza, pode contar comigo. Tipo, não tinha nada no ar. E aí eu falei, bom, então vamos embora, né? Então, vamos lá. E aí calhou que foi logo no comecinho da pandemia. Então, eu tava com tempo, né? Eu tinha muito tempo, então foi legal para eu conseguir focar e dar esse primeiro formato e até na rotina de gravação, ter mais tempo para pesquisar a história das pessoas, para pensar na pauta e tal. Então foi muito legal nesse sentido. Legal, cara. E tem mais uma pergunta aqui do Mauro, do @ponto certo da carne. E veja bem, uma pergunta que vem de Portugal. Qual o passo mais importante para a criação do podcast, na tua opinião? Cara, acho que o passo mais importante foi dar o primeiro passo. Mas talvez esse dia que eu mandei mensagem para esses três que eu citei foi um passo legal, porque daí eu já tinha, quando eles toparam, eu já tinha algum certo compromisso, assim. Mas acho que foi isso, assim, foi estabelecer umas metas, um cronograma de trabalho, assim. E aí, quando eu mandei para eles, que daí eles toparam, eu falei, bom, então agora vamos ter que fazer, né? E aí acho que foi o passo mais importante nesse sentido, sim. Show de bola, cara. E me conta uma coisa, como é que começou a tua relação com a cozinha, Rodrigo? Você parece um cara absolutamente apaixonado por isso, mas como é que começou essa história para você? Na minha família, todo mundo sempre cozinhou muito bem, assim. Então, meu pai é mestre de capoeira, minha mãe é psicóloga. E só que em casa todo mundo sempre cozinhou. Lógico que não no dia a dia, assim, mas todo mundo sempre soube cozinhar. Então, nos churrascos de fim de semana, férias, fim de ano, meus tios estavam cozinhando, meus pais estavam cozinhando. Todo mundo sempre cozinhou muito bem. Então, sempre comeu-se muito bem na minha casa. E meus pais também sempre gostaram de comer muita coisa boa, muita coisa diferente. Então, isso sempre teve presente. Na adolescência, teve essa parada do lanchão, assim, eu cresci em Penápolis, né? Eu sou nascido em Campinas, mas eu cresci mesmo em Penápolis, me considero muito penapolense também. E lá, cara,
reunião com os amigos no fim de semana era comer lanche do Lanchão. É um lugar, inclusive, que chama Lanchão e tá lá em Bauru, tá lá em Penápolis até hoje, já faz 30 anos, que os lanches é aquilo que você comentou, são gigantescos e é um x-salada. Depois, quem quiser, procura no meu Instagram, que eu fiz um IGTV mostrando esse lugar esses tempos atrás, que assim, quando você pede o mini, ele é gigante. E o normal é grande. É impensável o tamanho, assim. Eu falo que eu calço 44 e é maior que meu tênis. E aí, isso, assim, também foi um negócio que acho que juntou muito pra gostar muito de pão. E aí também, na sequência, assim, no fim dos anos 90, meus pais tiveram um bar-restaurante em Descreve, mas Penápolis. espera um pouquinho, deixa eu te interromper. Descreva o que é um lanchão. Além de ser um negócio muito grande. Como é que é o pão do lanchão? Não, lá, o tradicional que a gente, lá tem os dois, né? Pão francês e pão de hambúrguer, mas a gente sempre comia no pão francês. Cara, um pão francês, eu tô medindo aqui, ele tem pelo menos uns 30 centímetros de comprimento. Putz, se você for imaginar um pão do Subway, que acho que tem uns 30 centímetros de comprimento, só que de largura ele é o dobro. Então imagina dois pães do Subway, um do lado do outro, só que é um pão francês daquele tamanho. Tá, E daí aí, o que você pedia lá tinha o quê? Tinha hambúrguer, era um hambúrguer ou mais de um hambúrguer? o pulo do gato é esse, porque eles faziam o hambúrguer deles. Então, e aí eu descobri quando eu fui lá, eles pegam um saquinho de porcionar, saquinho de embalagem, saquinho plástico, e colocam a carne moída, e aí dão o formato. Então, o hambúrguer é retangular, ele parece uma havaiana, assim, gigante. Então ele não é um hamburguinho pequeno que É você só tem que colocar sandália. dois ou três. Hambúrguer Parece. sandália. Então, não é um hamburguinho pequeno que você tem que colocar ele vários ao longo desse pão. Então é um hambúrguer gigante, assim. E aí era queijo. Então o nosso, por exemplo, o tradicional era salada no pão francês. Era o tradicional da molecada, assim. Tinha bacon, ovo. Lá tem, não, lá tem tudo. X-bacon, X-egg, X-frango, sei lá. Aí tinha tudo. Mas o tradicional que a gente pedia mais era o salada no pão francês Do com a cacete. maionese. Sabe que eu acho que, apesar de eu adorar o hambúrguer do jeito que você faz e que tantos amigos fazem, eu tenho um pouco de saudosismo com o lanche mais tradicionalzão, assim. Aquele pão molenga, naquele saquinho de papel desmontando, a maionese escorrendo pelo braço, né? Sim, pixe, maionese caseira. O tomate caindo pelo lado oposto da mordida. Não, eu também, cara. Esses sabores são muito nostálgicos. Eu gosto muito ainda também. Não, e aí um pouco mais pra frente, assim, meus pais tiveram um bar, um restaurante em Penápolis, que era um lugar que aí foi uma experiência mais legal, assim, no sentido eles estavam lá trabalhando todo fim de semana, e era um lugar que tinha uma cozinha muito boa, eles tinham uma sócia, a Regina, que tipo, também era dos filés, assim, dos risotos e tudo mais. Então, o bar tinha uma gastronomia muito legal e tinha uma música muito legal, assim, as atrações residentes eram essa Regina, que tocava violão, MPB pra caramba, assim, e minha mãe, que também canta. Então, além de estar trabalhando assim, elas eram as atrações do bar, sempre estavam tocando e sempre tinha outras pessoas da região, tinha gente, muitos shows de São Paulo, na época tinha uma unidade do Itaú Cultural em Penápolis, que tipo, o Itaú Cultural abriu no Brasil inteiro, fechou, sobrou, sei lá, tipo, 3 capitais e Penápolis. E aí iam shows muito legais, assim, e a gente, de um circuito muito massa, que acabava que tocava no Itaú sei lá, na sexta, e já tava lá no sábado, aproveitava, fazia mais um cachê, fazia mais um show no sábado. Então tinha shows fantásticos, assim, Penápolis naquela época, até gente de Bauru, que às vezes eu conheci, fala, nossa, eu ia pra Penápolis nos anos 90, no vilarejo e tal. Fala, putz, era da minha mãe. E era um oásis na região, assim, coisa de 100, 150 quilômetros, na época não tinha nada parecido. Então isso também é uma coisa que me moldou muito, assim, como formato de negócio entre aspas, assim, né? Como formato sei lá, de lugar de entretenimento, assim, um lugar que tinha valores muito rígidos, assim, de qualidade, de ingrediente. Na época, eles compravam massa só da Barilla, que na época era importada, tipo, tinha que ir para Araçatuba, no Pão de Açúcar, comprar massa, e assim, é um pouco disso que
que acabou não dando certo porque, tipo, era muito caro, assim. Mas era um lugar que, tipo, tinha uma qualidade impecável, assim. Então isso também moldou muito do meu modo de ver a cozinha, assim. Legal, cara. De volta ao tempo de hoje, agora que você já falou um pouquinho aí sobre a tua história de como começou a paixão pela cozinha. A gente tem aqui uma pergunta super atual aí, porque a gente está atravessando aí já o quê? Sexto mês, sétimo mês de pandemia. E o @Vicampos, que é o Vitor, Vicampos13, mandou a seguinte pergunta: como é que foi trabalhar com delivery e tentar levar a experiência do salão, do alimento preparado na parrilha para casa das pessoas? Foi difícil, cara. Foi complicado, assim. A gente, logo que começou a se falar em coronavírus, assim, a gente foi, foi ter decreto municipal, a gente já fechou na mesma época, assim. A gente ficou 40 dias fechado e quando a gente voltou, a gente estava com uma preocupação muito grande, enfim, com a segurança nossa, com a segurança da equipe, com a segurança de quem fosse receber nossa comida em casa. Então a gente reduziu muito o cardápio, a gente ficou trabalhando só com os hambúrgueres nesse período, porque a gente também estava com uma equipe reduzida, horário reduzido, dias reduzidos, e a gente reduziu tudo isso para entregar da melhor maneira possível. Eu não sou muito fã do delivery no sentido de que para mim a experiência, minha mulher até brinca que eu falo isso, do comer quentinho, do comer ali na hora e de estar no lugar, principalmente do nosso restaurante que a parrilha é aberta, é no centro do salão, então a gente está cozinhando ali no meio. Eu acho que essa experiência faz total diferença. Mas a gente tentou levar a melhor comida possível. A gente fez alguns almoços também, fazia steaks, às vezes alguns almoços, fazia costelinha defumada. Então, acho que foi um jeito da gente conseguir levar um pouco da nossa comida para as pessoas, porque como a gente ficou parado 40 dias também, as pessoas falavam tipo, pô, vocês não vão abrir e tal. A galera sentia falta. E a gente também sentia falta, mas também tava com bastante medo na época. Mas acho que a gente conseguiu levar um pouco dessa experiência da melhor maneira possível pro delivery, assim. É que eu realmente sou fã do salão, assim. A gente reabriu o salão faz 3, 4 semanas e, putz, esse contato com a galera, esse contato com o público é fantástico. E aí a gente pôde voltar com tudo, com as carnes, com as entradas, tá com cardápio novo e tal. Então, acho que pra mim é muito legal. Foi importante, acho que pra gente conseguir se manter, conseguir manter a equipe inteira nesse momento, mas pra mim o salão é imprescindível. O que eu também acho, a gente não é fazedor de comida, a gente é criador de experiência, né, cara? Então, o delivery por si só, não é recompensador o suficiente. Sim. E só mandar um abraço pro Vitor, que é parceirão aqui de Bauru, também tá sempre lá com a gente. Valeu pela pergunta e tá sempre aí, Vitão. @Vicampos13. Cara, e o churrasco? Paixão antiga? Como é que é isso? Cara, eu sempre fui apaixonado pelo churrasco como evento social. Como comida, assim, fora essa época de criança, assim, que eu comia, que meus pais, meus tios faziam, adolescência, época de faculdade, come-se churrascos muito ruins, né, cara? E o objetivo não era o churrasco, a comida. Exatamente. Era tipo linguiça e cerveja o churrasco. Então, eu não era muito fã de churrasco naquele momento da comida, por isso, porque eu achava que comia-se muito mal em churrasco. E aí, quando eu tava com fome, porque nunca tinha na minha galera, assim, nas minhas galeras, nunca tinha o churrasqueiro oficial. Então, quando eu tava com fome, eu ia lá, pilotava um pouco, comia alguma coisa ali e fazia pra galera também, enchia a pança e saía fora. Ia, enfim, interagir com a galera, bagunçar e tal. Então, eu não gostava muito, assim, por isso. Eu gostava de estar no churrasco, na festa e tal. Mas da comida, eu não ligava tanto por isso, assim, porque eu achava que se comia muito mal. Até que quando eu comecei a fazer mais em casa, assim, tipo, principalmente quando a gente mudou pra essa casa em Bauru, que aí
a gente juntava mais a galera pra fazer churrasco, eu tava ali trabalhando com os hambúrgueres e também estudava um pouco mais, e aí tava começando esse movimento da carne de mais qualidade e tal. Então aí eu queria experimentar mais coisas, eu queria provar mais coisas, e aí eu comecei a ver que eu conseguia fazer uma coisa melhor do que se comia nos outros momentos, assim. Então, aí eu falei, opa, churrasco é legal também pra comida, não é só linguiça e carne meio seca, assim. Uma vez eu perguntei pro meu pai, mas por que que a gente nunca teve uma cultura churrasqueira em casa? Meu pai falou, eu nunca liguei muito porque eu nunca gostei muito de churrasco, porque toda vez que eu vou para um churrasco, eu tenho a sensação de que a comida nunca chega. Eu sempre fico esperando chegar a comida, mas chega uma comidinha, depois outra comidinha, e o prato principal nunca chega. E muito churrasco ainda tem isso como uma verdade, embora isso também seja um pouco do ritual que faz do churrasco uma coisa legal, né, cara? Com certeza. Legal, cara. Bom, tem aqui agora. Acho que é a hora que agora eu tenho que entrar numa parte do teu programa que eu tenho que perguntar uma pergunta polêmica, não é isso? Ou chama lenha na fogueira, né? Eu confesso que eu Ixi. gosto muito do teu programa, mas a parte da pergunta polêmica eu nunca entendi muito, porque eu não vejo muita polêmica em churrasco, entendeu? Mas uma das perguntas da sua audiência é uma pergunta do Edson Campos. Eu vou ser aqui preguiçoso e usar a pergunta do Edson Campos para chamar essa da pergunta lenha na fogueira. Então, vamos lá. Meu nome é Edson Campos, @campos.edson, com 2N, Capivari, São Paulo. Rodrigo, qual foi um dos entrevistados que mais deu trabalho? Digo, na formação de pergunta, dedicou maior tempo de estudo para um pod. Qual é o entrevistado que deu mais trabalho na pauta ou na entrevista? Então, na pauta, cara, pra fazer a pauta, eu acho que a do Barcelos foi a que deu mais trabalho. Por três motivos. Um, porque foi no começo, foi das primeiras que eu fiz, então eu tava talvez mais inseguro, assim, querendo, sei lá, mais preocupado, assim, não tava. Nem hoje tá mais tranquilo, assim, eu tipo, já tô muito acostumado a fazer as pautas, então é outra pegada. Mas então eu tava, tipo, muito nervoso, muito focado no começo. Tem bastante material dele na internet, então eu fiquei pesquisando muito, lendo muita coisa, vendo entrevista dele no YouTube e tal. E é um assunto que eu domino muito menos do que dos outros, assim, de gastronomia e tudo mais. Então, foi um que deu bastante trabalho de montar a pauta, assim. E de gravar, cara, puxa, eu acho que dos últimos tempos, o do Rômulo Morente foi um que deu um pouco de trabalho no sentido que ele é muito tímido. Então, até algumas pessoas que me mandaram feedback assim, falaram tipo, pô, o Rômulo não falou tanto, não sei o que e tal. Mas eu acho que é muito dele, assim. Então, exigiu um pouco mais de eu tentar perguntar outras coisas e tal. Só que também não tem o que fazer, né, cara? É muito da timidez do cara. A hora que eu falei, beleza, paramos de gravar, ele começou a conversar. E ele fala isso na entrevista, né? Ele fala que, tipo, puta, cara, eu sou muito tímido, Essa era a hora que gravar. você tinha que ter ligado o microfone, então. Exatamente, mas eu não quis fazer sacanagem com o cara. Não, mentira, mas foi legal, assim, eu acho que valeu também, foi um papo super legal, assim, mas acho que foi mais trabalhoso nesse sentido, assim, do cara, de eu ter que tentar tirar mais coisa, assim, porque ele é super tímido. Legal, grande Rômulo. E uma pergunta que você sempre faz, que eu acho que é super legal, é a pergunta que é a razão de ser do seu cast, né? O que que o fogo significa para você, Rodrigo Hum. Peters? Cara, eu já me imaginei respondendo essa pergunta muitas vezes, né? E é legal que. Eu lembro até que quando a gente conversou, quando eu gravei um episódio contigo, eu falei que era muito dessa introdução que a gente faz no podcast. É uma parte do manifesto do Bença desde sempre, assim, que é esse lance do fogo. Mas, cara, o fogo pra mim, assim, sempre me fascinou muito.
muito, assim, desde criança. Quando eu era criança, assim, pré-adolescente e tal, eu era fascinado pelo poder de destruição do fogo. Então eu mexia com muita bombinha, pólvora e tal, tipo, tacava fogo nas coisas, assim, eu sempre gostei muito disso. E aí acho que depois que eu aprendi esse outro lado da Você gente deve ter querer... feito muito xixi na cama. Minha mãe me chamava de Nero, falava que eu era o Nero, porque tacava fogo em Genial. tudo. Fogo em Roma. Exato. E aí, depois que eu tive essa oportunidade de querer, de aprender que a gente pode tentar dominar, porque a gente não domina, né? A gente acha que domina o fogo, e ele deixa a gente brincar ali um pouco, mas aí eu fiquei fascinado por esse poder de transformação, de transformar a textura, o sabor da comida. Então acho que pra mim o principal é isso, assim, é esse fascínio com o poder que o fogo tem, que a gente acha que controla, mas é ele que controla, né? Ele deixa ali um pouquinho, deixa a gente achar que tá no comando, mas eu acho que é mais essa pegada. Legal, cara. E, bom, e aí, chefe, dono do Bença Parrilha, esse restaurante que já é um marco no interior de São Paulo. Você deve ter uma receita, uma dica, um truque para passar para os seus ouvintes. Eu vou falar de um acompanhamento que a gente faz lá no restaurante que eu gosto muito de fazer em churrasco e eu acho que é muito legal, é muito simples assim e a galera gosta muito lá. Tipo, também uma coisa que eu gosto muito de causar nas pessoas através da comida é a surpresa, assim, é surpreender através dos sabores, assim. Hoje a galera tá um pouco mais acostumada, mas a abóbora cabotiá com gorgonzola eu acho que é muito legal, assim, faz bastante sucesso lá no Bença. E é super simples, assim, cara. Eu pego uma abóbora cabotiá, não muito grande, assim, às vezes pequena ou um pouquinho, ou uma abóbora média, assim. E você pode deixar ou perto da brasa, um tempo ali, não tem muito tempo, ou às vezes em cima da grelha, dependendo da altura da sua grelha, até ela assar por inteiro, vai virando ela, vai dando uma apalpada para ver quando ela já tá. Não é para ela ficar molenga, mas é para ela já não tá mais dura como a abóbora é crua. Sempre com cuidado para não queimar muito a casca, ela vai dar uma sapecada boa e tal. Mas a gente deixa ali, às vezes demora 1 hora, às vezes 1 hora e meia, depende do tamanho dela, e ela vai cozinhar por inteiro. E aí a gente ou tira a tampa ou corta no meio, abre ela, com uma colher você tira as sementes, aí a gente coloca, bem simples assim, sal, pimenta do reino, alguma outra ervinha que você quiser, uma regada de azeite, um punhado de gorgonzola, já picadinho. A abóbora vai estar super quente, vai derreter o gorgonzola, se dá aquela misturada, fica um belo de um purê e apresenta na própria abóbora mesmo, que fica maravilhoso e combina muito com, enfim, com o que você for fazer no seu churrasco, ou até com um prato principal. É muito legal que a gente tem muito público vegetariano e vegano, que às vezes vai lá e pede a abóbora e uma tábua de legumes e tá muito bem servido. Muito bom. Serve qualquer abóbora para fazer isso ou só pode ser cabotiá? Eu faço normalmente com cabotiá, cara. A cabotiá é aquela abóbora redondinha e de casca verde. Isso, em alguns lugares conhecida como abóbora japonesa, né? Abóbora japonesa, Hokkaido, né? Legal, cara. Bom, e agora? Acabou? Agora eu não sei Não, como termina o teu podcast, pô. não, tenho o que é pra indicar, o que é pra Ah, assistir, ler ou é visitar. verdade. Tem essa pergunta final, Então vamos lá, Rodrigo Peters. Eu vou te chamar de Peters agora porque eu gostei Pode do chamar. Peters. Essa é uma boa pergunta que você sempre faz porque eu acho que ajuda a disseminar conhecimento. Você tem alguma dica, alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, ler, visitar? O que você viu, o que você gosta, o que você acha que é bacana para as pessoas entenderem um pouco mais do mundo da gastronomia e do fogo, ou de qualquer outra coisa, do golfe, se te interessar o golfe, sei lá. Bom, pra começar de livro, eu acho que um livro muito legal é o do Francis Malman, Os Sete Fogos, Sete Fuegos, muita gente já indicou ele aqui no podcast, e eu acho que é meio obrigatório para quem quer estudar bastante essa área,
sem ser da parte do American Barbecue, mas do churrasco latino-americano, assim, eu acho que ele é muito legal, tem muitas técnicas. Tem um livro que eu li recentemente, assim, eu indico para todo mundo. Eu já comentei, acho que no Papo com o Dimano, que ele estava lendo na época também, que é o livro do Carlos Alberto Doria, que é a Culinária Caipira da Paulistânia, que é maravilhoso e cara, é um puto estudo pra gente entender essa comida caipira e tudo que aconteceu com ela do interior de enfim, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e tudo mais, assim. É uma história de São Paulo, mas que tem ressoa no Brasil inteiro, né? É uma história parecida no Brasil inteiro. Sim, e dessa culinária que ele até comenta, assim, né? Que em Taubaté, por exemplo, era uma culinária que era local por décadas e hoje vende-se como comida mineira, mas era a culinária que é de Taubaté ou de tantas outras cidades. É engraçado que eu sempre pensei isso, assim, pô, aqui interior de São Paulo, a região de Penápolis, Araçatuba e tal, falar comida mineira, mas poxa, tem um monte de coisa que, enfim, eu comia com minha família em outros lugares e tal, mas é o que, enfim, é o que ele fala, vou só dar um gostinho, assim, que ele fala que todo mundo quis se desvencilhar dessa pecha de caipira como se fosse menor e o mineiro valorizou essa cultura, então acabou ficando conhecido como comida mineira. Lógico que tem as suas regionalidades em Goiás, em Minas, no interior de São Paulo, mas ele fala que antigamente tinha Pequi perto de Itu, por exemplo. Enfim, vou parar de contar o livro, todo mundo vai ler porque é fantástico pra gente entender também muito dessa cozinha raiz que a gente faz. De assistir, eu acho que é legal a galera assistir, todo mundo fala também no Netflix e tudo mais, mas eu acho que o principal é a galera fugir do óbvio, assim. Não ficar assistindo só coisa de churrasco, porque senão também fica se retroalimentando. É lógico que eu também assisto Chef's Table, assisto canais do YouTube da galera, que eu acho fantásticos e tal, pra gente também ter referência, mas eu acho que vai se destacar, ou vai, não se destacar, mas vai melhorar o seu próprio produto, o seu próprio churrasco, quem sair da caixa, quem estudar outras coisas. E aí o cara vai trazer, e o que a gente vê muitos grandes chefs fazendo por aí, o cara vai trazer referências árabes pro churrasco, o cara vai trazer referências coreanas pro churrasco, o cara vai trazer alguma coisa de culinária polonesa pro churrasco. E é aí que é legal, né, cara? A gente conseguir misturar tudo isso e trazer pra nossa cozinha, assim. Acho que a grande dica é essa. E ouvir o É Fogo, seguir lá no Spotify, ouvir a Rádio Churrascada também, que eu tô tendo o grande prazer de poder dar uma mão para o Gustavo Botino, esse que vos fala também, assim, acho que tem sido um trabalho bem legal, a galera pode ouvir lá que também tá bem massa, e acho que é isso, cara. Legal, cara, legal. Bom, Rodrigo, foi um prazer enorme te receber hoje no podcast É Fogo. Nós estamos no Instagram, no @efogopodcast. Não, @efogopod. @efogopod, olha lá. Tipo, ali, vamos repetir isso, vamos repetir. Não, deixa errado mesmo, deixa errado. Vai. Então a gente vai repetir, mas você não edita isso, hein? Pode Nós deixar. estamos no Instagram, no @efogopod. O seu é o @RodrigoPeters_. E o seu e-mail é fogopodcast@gmail.com. Para eu já dizer aquela pergunta que você sempre faz, quem quiser te encontrar, onde te encontra, eu vou falar só para você repetir, vai? Como é que te encontra quem quiser te encontrar? É isso mesmo. @RodrigoPeters_. Tô aqui sempre. Bastante gente manda perguntas, marca a gente quando compartilha o podcast e tal. Pode marcar. O meu Instagram do podcast é o @efogopod. Do Bença, quem quiser conhecer o nosso trabalho é @bensaparrilha, com 2 R's e 2 L's. E é isso aí. Instagram acho que é o jeito mais fácil hoje, né? Show de bola, cara. Bom, valeu, Rodrigão. E obrigado também pelo apoio que você está dando na Rádio Churrascada,
que é nossa iniciativa de áudio e informação interessante aí para todo mundo. Sigam lá a gente também. E principalmente nos ajude a espalhar a palavra do fogo. Manda esse podcast para aquele amigo que você sabe que vai curtir esse papo da brasa. Dá uns 5 estrelas aí pra gente no Apple Podcast, follow no Spotify. E mesmo que não ouça por lá, ajuda bastante o nosso trabalho. E é isso aí para vocês e a gente se vê na próxima semana. Valeu, abração. Valeu, falou, tchau.